Do lado para mim. Esqueci de gravar. Tá bom. Não, mas tudo Vai bem. ter que dar outra aula. Tô brincando. Não. Eu vou fazer o vídeo lá. Vou fazer o vídeo individual mesmo. Eu vou ver se eu consigo fazer essa noite. Oh, God. Não tem problema não. Então tá. Fechamos então. Inovação. Compensação. Galera, compensação. Bizu, compensar. Abater. Então, a ideia de compensação é, eu vou abater. Se a Raquel me deve 100 e eu estou devendo 50 para ela, nós podemos fazer ali um abatimento, uma compensação entre isso? Sim, é possível que seja possível, que seja compensado. Agora, claro, existem algumas excepcionalidades. Por exemplo, existem obrigações que eu não consigo fazer uma compensação. Então, são objetos impenhoráveis, são obrigações que são infungíveis. Por exemplo, a Raquel tem a obrigação de fazer. Ela vai ter que pintar para mim um quadro à mão, porque foi pactuado. E, em contrapartida, eu tenho ali a questão de fazer a casa dela. Não tem como eu compensar nesse caso, porque eles são incompatíveis na compensação. Agora, vai ser importante você pensar na modalidade de fungibilidade, quando você tem ali valores, por exemplo. Valores é o exemplo mais claro. Então, compensar é aceitar uma coisa em razão de você estar devendo algo para outra pessoa. Então, vamos lá. Montantes. O melhor exemplo, se fosse vocês colocassem para anotar algo, seria assim: dívidas, onde ambas as partes devem uma para outra. E aí, então, você tem ali a modalidade de compensação entre os créditos. Você vai lá e pode propor. Inclusive, gente, a compensação ela pode ser proposta judicialmente, viu? Bizu é interessante. Esse bizu a gente trabalha muito quando a empresa, ela, ao mesmo tempo, ela é tanto credora quanto devedora de outras empresas. E aí uma empresa diz que não vai receber enquanto ela não pagar, não vai aceitar porque ela está devendo também. E aí a gente busca a compensação judicial. Então isso aqui é um procedimento que pode ser realizado judicialmente, que é abatimento. A ideia de compensação é compensar obrigações recíprocas e abater. Tranquilos? Alguma dúvida? Não? Não. Show. E Professor, você? só Oi, uma coisa. claro. Desculpa. Não, As tem problema não. partes, mesmo que seja uma obrigação infungível, não podem pactuar e dar a quitação? Aí, no caso, ele faria uma renúncia, né? Exatamente. Esse daí é um ponto importante que você está perguntando. Não é que não pode. Lembrando que manifestação de vontade das partes pode criar até uma nova dívida. Se você aceitar algo diverso, tudo bem, mas aí a gente não está falando de compensação, entendeu? Compreendo. Aí seria o quê? 2 negócios? Vamos fazer o seguinte: eu recebi, eu te devo, você me deve. A obrigação ela não é fungível, mas eu aceito objeto diverso Seria dação daquilo. em pagamento, então, no caso. Exato, entendeu? Mesmo que seja uma prestação? Sim, porque aí seria um objeto diferente. Ah, ótimo. Obrigada, professor. Tranquilo. Beleza? Só dar uma olhadinha aqui que alguém começou a construir aí, agora não. Beleza. Próximo. Confusão. Confusão, gente. Adivinha qual vai ser o bizu? Qual vai ser o bizu para essa modalidade? Quando você tem confusão. A confusão é quando você tem ali a mistura de, ao mesmo tempo, uma pessoa ser credor e devedor. Ué, como assim? Que diabo é isso? O exemplo, esse exemplo é o que a doutrina traz em sua maioria. Eu estou devendo para um tio e eu sou herdeiro dele. E aí ele morre. Ao mesmo tempo, eu vou ser tanto devedor quanto credor. Então ali você tem uma hipótese de confusão, porque quando você tem a mistura entre crédito e débito em uma mesma pessoa. Claro, professor, tem alguma outra especificidade sobre isso? Termo, gurizada? Seguinte, quando tu não é o único herdeiro, mas tu deve
para aquele que fez com que nascesse essa herança. E aí você tem ali a obrigação parcial daquilo. Então a confusão nela não vai ser integral, por quê? Porque você só tem parte daquela herança. Nesses casos, a gente tem que analisar o seguinte. Eu não posso me valer da seguinte proposta. Na verdade, não é que eu não posso, mas você tem uma circunstância bem própria aqui. Vamos lá. Raquel, você não vai morrer não, tá? Agora você vai ser herdeira. Você é herdeira junto com a Dani. Só que você devia para essa tia que faleceu. E essa tia de vocês duas deixou o valor X, sei lá, 10 mil. E tu devias 5 mil. Se a gente pensar no direito de família, só tem 2 herdeiros, então 5 mil para cada. 5 mil para cada. Só que havia ali, então, uma dívida tua. Essa dívida, ela se comunica no sentido da herança, por quê? Porque não seria só 10 mil, seria 10 mil mais aquilo que os outros tinham que pagar para o tio. Então, se você devia 3 e de herança real tinha 10, o montante total é de 13 mil. Então, nesse caso, você passa a dever para o montante total da herança. Então, se você parar para pensar numa meação, você teria 13 mil dividido para 2. Então, você teria ali 6.500 para cada. Veja, então, pelo menos metade daquilo que você deve é devido à outra herdeira. Professor, eu posso fazer aqui um ato de compensação? Pode. Você pode pegar e abater do seu montante devido os 3 mil. Então, ficaria somente 5 mil para você daqueles 3, porque você estaria fazendo uma compensação, enquanto a Dani receberia 6.500. E aí a gente tem tanto uma modalidade sobre a confusão, quanto a compensação. Só que se você for bom de matemática, você vê que esse meu cálculo tem um pequeno erro. Porque eu estou partindo do pressuposto de que você deveria pagar os 3 mil. Quando, na verdade, não é bem isso. Você pagaria somente 1.500. Porque daí você teria a extinção parcial da obrigação. Porque se a ti é devido metade, então a gente não estaria falando de 13. Nós estaríamos falando somente de 1.500. Me fiz claro ou ficou muito confuso? Professor, não entendi não. Deixa eu Pode ver. só esclarecer. É porque foi assim. Na questão no caso, eu devo meu pai 10 mil. Aí, no caso, eu tenho, digamos, 20 mil de herança. Aí, no caso, quando ele falecer, no caso, eu vou pagar só 5 mil? Aí vamos lá. Se você for o único herdeiro, você vai ter a confusão total. Sim. Então, nesse caso, não faz sentido. Aí a obrigação está extinta. Beleza? Extinta. Mas aí tem um lance também de não executar essa dívida, né, professor? De pai para filho? Sim, sim. Por isso que eu usei a questão do tio, né? A questão do tio, então. Do tio. Mas vamos só ajustar o exemplo dele. Pro tio. Foi o Jefferson, né, que fez a pergunta? Isso, foi eu. Jefferson, vamos colocar só o tio para ajustar, tá? Beleza. Jefferson, se for o único herdeiro, aí você vai ter de fato a confusão total. Porque você vai ser ao mesmo tempo credor e devedor. E aí, obviamente, você não tem como dever para si mesmo. Né? É igual aquelas apostas de fumante que fala assim, não, toda vez que eu fumar, eu vou pagar, eu vou pegar e vou depositar tanto para... Isso não faz sentido, né? Você não vai se auto-executar, não tem como. Agora, vamos pensar na seguinte hipótese. Você não é o único herdeiro. E aí, vamos colocar bem simples o cálculo. Vamos colocar com números exatos. 10 mil é o valor da herança. Herança líquida pela morte do seu tio. Só que tu e a Raquel são herdeiros. E tu devia para o seu tio 3 mil. Então vamos pensar. Vamos pensar aqui. Quanto da sua dívida, Jefferson, ela vai ser confundida?
3.000? Se você falar 3.000, você está partindo do pressuposto que integralmente ela vai entrar no bojo. Só que metade da herança não é sua? É. Então, para que eu vou pagar 3.000 para depois eu pegar meus 1.500 de volta? Ah, então no caso eu pago só 1.500. Justamente por quê? Porque a confusão vai ser o quê? Parcial. Entendeu? Entendi. E por que não há esse mesmo entendimento no caso se for pai ou mãe? Vamos lá. No caso de pai e mãe, a gente vai ter que pensar sobre as dívidas entre genitores e os filhos, né? Então, nós temos escusas absolutórias sobre a circunstância entre pai e filho, o que não quer dizer que, de fato, não pode haver execução. Mas se, eventualmente, você não paga sua mãe por um empréstimo, penalmente falando, você tem até a própria isenção de responsabilidade sobre os crimes de não violência contra os genitores. São as escusas. Então, não quer dizer que você não pode ter um contrato com pai e filho. Não, isso pode sim, até porque pode ser que você nunca conviveu com seu pai, não tem nenhum tipo de amor, mas fez um negócio jurídico com ele. E aí pode acontecer. Só que dentro do direito civil existem possibilidades de isenção de responsabilidade, algumas possibilidades de mitigação da responsabilidade, que aí tornam o exemplo menos fácil de trabalhar, entendeu? Mas você pode sim, porque é livre disposição das partes. Não quer dizer que é isento absoluto, nunca pode haver, não. Pode acontecer sim. Isso vai de cláusulas do contrato. Sim, sim. Tá, tudo certo, entendi. Obrigado, professor. Eu lembrei disso do Kenio falando. O Kenio na aula ele deu um exemplo muito bom. Ele falou, professora Cleide, ela pode fazer o quê? Me depenar. Eu não posso fazer nada. É verdade. Aí eu lembrei disso, eu falei, tem a questão da execução de dívida. Isso, é porque nesse caso aí a questão não sei se ele falou isso no sentido do direito penal ou civil, mas é porque ali no caso os dois, o patrimônio é igual, né, dos dois, né? Professor, cabe esse mesmo entendimento do tio para, por exemplo, você morre e eu tenho uma dívida com você e você deixou a herança, sei lá, em meu nome, porque a gente era muito amigo. É a mesma coisa? Do tio, cabe a mesma coisa? Mesma coisa, testamento, né? Sim, mesma coisa. Tá certo. Mesma coisa. Só que no caso do testamento, o direito sucessório fala que você só pode dispor até 50% de seus bens, né? Então, ressalvado a hipótese de eu não ter nenhum herdeiro e tinha um testamento, e aí, tirando essa hipótese, aí no caso seria válido isso aí também. Tá bom? Só nessa hipótese. Tranquilo. Tranquilo? Confundi todo mundo com a confusão? Ou estamos claros agora? Confundiu. O professor não conseguiu entender ainda. Vamos tentar pautar não pelas exceções, mas pela regra geral, tá bom? Beleza. Vou fazer o seguinte. O que eu quero que você tenha em mente? Que o Instituto da Confusão vai ser um instituto onde eu tenho ao mesmo tempo uma pessoa que vai ser credor e devedor. Então, o exemplo mais claro é esse da herança, tá bom? Quer outro exemplo? Vamos lá, outro exemplo. Eu devo para uma empresa X, tá bom? Então, eu estou devendo 500 mil para uma empresa, Café da Alegria, tá bom? No ano seguinte, eu comprei essa empresa. Sim. O que acontece? Quando você compra a empresa, você compra ela com seus ativos e os seus passivos. Uhum. Então eu vou dever para mim mesmo? Não. Entendeu que ocorre uma confusão? Uhum. Nesse caso da confusão, o que vai acontecer? Eu vou ter a extinção daquela obrigação. Por quê? Porque eu sou o dono da empresa. Tem como eu dever para mim mesmo? Sim. Agora, a exceção que a gente trouxe são nas modalidades de confusão parcial. É exatamente esse o problema.
E aí a circunstância diferencia um pouco. Eu, Felipe, empresa Felipe, tô devendo. Tá bom? Para nossa empresa Cafés da Alegria. Só que empresa Felipe e empresa Raquel se fundem para comprar a empresa Cafés da Alegria. Então, nós dois compramos essa empresa Café da Alegria. Agora eu tenho o quê, Dani? Eu tenho 2 sócios. Sim. Então, você entende que eu continuo devendo para a empresa, mas agora como que eu vou fazer? Porque eu sou credor e devedor ao mesmo tempo, mas tem outra pessoa que também virou credor. Sim, nesse caso você pagaria a metade que corresponde a ela e a sua seria extinta. Exatamente. Que seria o quê? Uma confusão parcial. Legal. Show? Entendeu? Sim, agora foi. Show, legal. Obrigada, professor. Assim que eu fico feliz. Assim que é bom. Vamos lá. Remissão com SS. Professor, Diga. você vai dar intervalo? Vamos direto, porque só falta só a remissão. Tá fechado. Remissão. Remissão, gente, perdão da dívida. É isso. Remissão, perdão da dívida. Ah, pessoal, nunca é só isso. Claro, gente, nunca é só isso, óbvio. Mas qual que é o grande bizu aqui? A remissão vai ser o perdão da dívida. Beleza. Só que ela deriva necessariamente o quê? De ser expressa. Ela não pode ser presumida. Então tem que haver ali a determinação expressa. Então não é como se fosse uma aquiescência tácita. Ela tem que ser expressa em regra. Existe de forma tácita, mas eu não vou entrar na modalidade tácita hoje. Tácita quando a gente fala da ausência de cobrança, enfim, mas a remissão, eu quero que vocês entendam que é o perdão da dívida. Ela vai ser, em grande maioria, expressa por meio de um instrumento público ou privado, não tem problema. E quando eu estiver falando de solidariedade, nós lembramos que existe o perdão do devedor, de um devedor, e aí na solidariedade a cota parte dele vai ser perdoada, mas continua para os demais a manutenção. E nós temos a renúncia da solidariedade, que é diferente, que é sobre a questão de poder cobrar qualquer um deles. Então, remissão, perdão da dívida. Regra geral, expressa, deve ser expressa. No caso da solidariedade, se você perdoou um, os outros continuam com a obrigação de pagar, mas não o total. Somente aquilo que foi agora o residual, sendo desconsiderado a parte que foi perdoada. Ela não entra mais no bojo. Tranquilos? Essa de solidariedade sobre a questão da matéria, eu fiquei muito perdido, preciso revisar ela. O conteúdo tá no grupo? O vídeo? Além de estar no grupo, tem um videozinho gravado no YouTube para ti. Opa, beleza. Mas eu já vou dar aqui um exemplo de solidariedade aqui. Vamos dizer que então vamos lá. O Jefferson, a Ana Paula e a Dani. Jefferson, Ana Paula e Dani, 3, são devedores solidários meus numa relação contratual. Só que aí, o Jefferson, ele acabou de ter filho, a menino pequenininho, catarrentinho, você não estava ali com uma condição financeira muito boa, e aí eu me solidarizei e vou te perdoar da dívida. A dívida total era de 300 mil. Da parte, 100 mil para cada um de vocês. Se eu te perdoei da dívida, sobram ainda 200 mil. E esses 200 mil eu posso cobrar de qualquer uma das duas gurias. Tanto da Ana quanto da Dani. Porque daí eu só posso cobrar aquela cota parte que sobrou. Aquilo que eu perdoei, eu não posso mais cobrar delas como um todo. Tranquilo? Que é a grande pegada da solidariedade, que é eu poder cobrar de qualquer uma delas o valor total. Entendeu, Jefferson? Isso é vínculos de contrato diferente, né? Pode ser do mesmo contrato. Do mesmo contrato, no caso, exemplo, a gente faz uma dívida de 300 mil com o senhor, sendo que cada um vai pagar 100 mil. Aí, se o senhor perdoar a minha dívida, elas duas vão pagar só 200? Não vai rachar 500 para cada um? Eu tenho que trazer no contrato uma estipulação de
cláusula de solidariedade passiva. Porque se eu não colocar isso, ela não é presumida. Lembra, só deriva de lei ou de vontade das partes. Certo. Professor, estou dizendo. Sacou? Entendeu? Bem, com isso, a gente encerra essa revisão da aula de hoje, mas só que, ó, você que estava viajando, perdi, professor, caraca, e agora? O que eu vou fazer? Consignação e pagamento. Você vai depositar em juízo, você vai arrumar um jeito de pagar aquilo ali, porque o credor não está querendo receber, ele criou algum obstáculo, ele quer receber de uma forma diferente, num lugar diverso, ou você não sabe quem vai receber. Quem que é a parte legítima? Fulano morreu, e agora? Eu pago para quem? Não sei. Então, consignação e pagamento. Pagamento com subrogação. Eu tenho ali um devedor e ele vai ser substituído por outra pessoa. Então, aquele camaradinha lá substituiu ele. E aí eu tenho essa substituição por subrogação. Imputação do pagamento. Um devedor tem várias dívidas com o mesmo credor. E aí ele vai me pagar e eu tenho que falar assim, e agora? Para onde que eu vou jogar esse valor que ele me pagou? Então, imputação do pagamento. Um devedor, várias dívidas, o mesmo credor. E aí ele vai imputar, dentro daquelas várias dívidas, qual delas que vai ser realizado o pagamento. Dação em pagamento. É o pagamento de algo diverso daquilo que foi pactuado. Inovação. Inovar. Cria-se uma nova obrigação extinguindo a anterior. Compensação. Eu devo e, ao mesmo tempo, eu sou seu credor. Então, a gente faz uma compensação entre crédito e dívida. Você me deve e eu te devo. Então, a gente vai lá e faz uma compensação. Confusão. O mesmo camarada se torna credor e devedor ao mesmo tempo. E remissão, perdão da dívida. Alguma dúvida, galera? Professor, só a última. Confusão pode... Só cabe só esse negócio de herdeiro, de herança, ou Não, outros... Não, Jefferson, eu dei um exemplo, por exemplo, nessa parte empresarial. Vamos lá, eu comprei uma empresa que eu devia. E agora? Quando você compra uma empresa, você não compra tanto os ativos quanto os passivos dela? Sim, tanto as dívidas quanto o que tem de benefício, O que né? tem para receber, o crédito. Então, se eu devia para aquela empresa e eu comprei ela, agora ao mesmo tempo eu sou credor e devedor. Ah, agora entendi. Tudo certo, entendi. Seria quase a mesma coisa quando você também... Você é dono da empresa e pega devido valor que é da empresa. Sim. Eu sou o único sócio da minha empresa. Eu vou lá e faço um levantamento do dinheiro da empresa porque eu estava querendo comprar um carro novo. Eu sou ao mesmo tempo devedor e credor da minha empresa. Entendeu? Entendi, tudo certo, professor. Tranquilo? Galerinha, há alguma dúvida? Não? Só podia falar sobre a prova? Como vai ser? Claro. Vamos lá, como que vai ser a prova? Professor, por que você postergou a data, sendo que era para ser hoje? Porque você é maravilhoso, que a gente Eu te ama demais, que você tem muito amor no coração. Fala que foi por isso. É porque eu sei que vai estar pesado essa semana. Vocês vão estar fazendo um monte de avaliação. E, obviamente, gente, eu entendo e eu não quero prejudicar ninguém. Minha intenção aqui não é reprovar ninguém. É criar... É criar... Amém. A corona, desgrama. É criar, de certa forma, assim, que isso aqui seja mais leve, que vocês entendam, que vocês aprendam. Então, eu senti que era importante eu fazer uma revisão geral, que nem eu fiz agora no comecinho, né? E na próxima aula a gente vai ter a prova. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou enviar para vocês as perguntas objetivas, aquela parte física. Então, eu vou mandar o material das perguntas e vocês vão ter até o final da aula, então até 10h50, 11 horas, para me entregar, tá bom? Então, eu vou criar um e-mail próprio para isso, vocês vão pegar e entregar para aquele e-mail. E aí, essa é uma parte da nossa avaliação. Enquanto vocês estão fazendo, eu vou olhar aqui, ó, hoje tem 41 pessoas, aí vamos começar. Alice, vamos lá. Primeira pergunta. Vou perguntar, Alice, tô te ouvindo? Tá falando bem? Não, não tô. Não tá ouvindo, professor. Então, eu vou fazer uma ligação Professor. pelo WhatsApp. Oi, pode falar.
Pode falar, Ellen. E sobre trabalhos, Não, foi então aí passado algum? vou passar. Eu expliquei no comecinho da live, da aula, e aí eu vou até escrever ele para ficar mais fácil para vocês. Mas vai ser basicamente o seguinte: vocês vão ter que elaborar, dividir entre a turma. Isso daí agora vocês vão ter que fazer entre vocês. Fichamento sobre a nossa matéria. Então, lembra que nós começamos no artigo 233. Hoje nós somos até o 384. Então, ali a ideia é o quê? Que vocês vão pegar a parte desse conteúdo e vocês vão poder montar diversos tipos de conteúdo. Ou fichamento, ou fazer um resumo, ou fazer um vídeo. Só que lembre-se, aqueles que forem fazer resumo, fichamento, não podem cometer crime, ou seja, plágio. Você tem que parafrasear. Eu, particularmente, acho que é mais importante parafrasear e colocar a fonte. Eu acho que isso daí seria importantíssimo. E disso tudo, de todo esse conteúdo que vocês fomentaram, vai ter ainda uma outra parte, que é o quê? É o uso desse conteúdo. Então, a ideia é que a turma crie uma plataforma, ou pelo Instagram, ou criar tipo um blog, uma coisa assim, para vocês postarem esses conteúdos e aprender a utilizar a imagem, a produção acadêmica de vocês, aquilo que vocês constroem ao longo do semestre, para criar relevância no âmbito profissional para vocês. Então, além de produzir esse conteúdo, vocês vão estar atribuindo esse conteúdo a alguma destinação para vocês ganharem com isso também. Não só de conhecimento, ganhar ponto, tá, beleza. Mas eu quero que vocês aprendam a utilizar isso também em favor de vocês no âmbito profissional. Ganhar dinheiro, aprender a ganhar referência com aquilo que vocês produzem durante a faculdade. Tá bom? Muito bem entendido. Essa ideia. E sobre a prova, vai ser nesse esquema. 2 perguntinhas orais. Enquanto vocês estão fazendo ali a objetiva, eu vou perguntando. Tranquilos? Então o modelo de prova vai ser uma prova oral. Vão ser as 2 ao mesmo tempo. Uma parte escrita, enquanto vocês vão estar fazendo, vou estar aqui. E eu vou perguntando individualmente para aqueles que estão online na sala. Professor, eu perdi a prova. Aí vamos olhar todo o trâmite que a instituição vai propor para quem perdeu a prova. Professor, iniciaremos às 8h20 ou às 8h30, como foi hoje? 8h30. Eu pensava que a gente já sempre estava começando 8h30, não? Mas o nosso horário é 8h20. De 8h20 às 11h. É porque daí eu já estou dando aqueles 10 minutos para atrasar. Não, sem problema. Não acordei a tempo. Eu estou perguntando para você o que eu tenho certeza que vão me perguntar no privado. Não acordei a tempo. Tipo o Sérgio. O Sérgio conseguiu chegar atrasado em casa. Não sei como, Sérgio. E ele nem tá aqui. Ele nem tá aqui mais. Então, Sérgio entrou 9 horas. Então, 40 minutos de atraso, se fosse por horário, padrão, 30 minutos no nosso horário. Chegou atrasado. Não tem problema. Você vai ter menos tempo para fazer a prova. E você vai ter que me assinalar que chegou atrasado e aí eu vou ter que fazer a pergunta para ti. Sem problema. Não tem problema. Eu acho que o grande X da questão é que se você demora muito, você tem menos tempo para fazer, tanto a objetiva quanto a subjetiva. Professor, te enviei. Eu vi que as respostas estão idênticas. Ipsiliteris. Copiado. Cara de pau. Aí eu não posso ser conivente com isso, né? Se você não teve nenhum trabalho de parafrasear, aí complica. Então, aí nesse caso, obviamente, respostas que forem Ctrl+C, Ctrl+V, copiadas, não vão poder ser consideradas. Aí, todas as provas que tiverem respostas copiadas não vão poder ser aceitas. Você vai especificar a pontuação? Vou. De cada uma das questões orais e Isso. as objetivas? Eu vou colocar sobre percentual. Né? Vão ser quantas objetivas, professor? Objetivas eu estou pensando em fazer 7. Porque daí seria 70% das questões objetivas e 30% da questão oral. Beleza. Então vão ser 3 orais. 2. Como se fosse... se a gente fosse pegar no escalonamento de 10, seria 1.500, 1,5 para cada, entendeu? Tá. Certinho. Professor, eu tenho um problema em responder questão oral, não quero fazer. Tem problema?
Eu só acho que esse momento é importante pra caramba. Por quê? Porque o momento da gente superar essas barreiras é agora. Depois Gente, que a gente já passou pela tensão do Canyon. Vixe, Tá, eu acho que o senhor tá tem menos tudo noção. certo. O Felipe é tão bonzinho. Professor, Tá vendo, né? Que eu tô puxando o saco pra você. acalmar o coração. no dia da prova, Isso. você terá a lista presença de todos os alunos? No dia da prova eu vou fazer a lista pelo Teams. O cara que não estava online no Teams e me entregou a avaliação, como é que ele ficou sabendo dessa avaliação se ele não estava online? Verdade. Verdade, professor. Entendeu? Então, Então aí, já vai ser uma coisa que não vai ser disponibilizada. Não, na verdade, a avaliação você vai disponibilizar no. aqui que vai ser grande o bizu. Agora que vai ser do momento. Por quê? Você só vai aceitar A avaliações que são avaliação vai encaminhadas. ser, a avaliação vai ser assim, galerinha, ó. Botei aqui e tá aqui, ó, as questões. Ah, beleza. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que estar aqui online para fazer elas. Beleza. Tá. Certo. Entendeu? Então, esse que é o Beleza. bizu. Essa que vai ser a sacada. Professor, aí a gente tem que digitar e mandar por e-mail, é isso? Eu preciso só mandar suas respostas ou eu tenho que copiar a pergunta e te Não. mandar? Pode mandar sua resposta, não tem problema não. Tranquilo. Alguém Obviamente, tem mais alguma dúvida? lembrando, colocando lá, Aproveita que o Felipe. nome, turma, vai me mandar um e-mail, você vai colocar prova, direitos e obrigações, avaliação 1. Colocar o seu nome e vai colocar as respostas. Então quer dizer que só as respostas nome, tá bom, né, turma. professor? Ô, Raquel, só uma pergunta. A gente vai ter. Amanhã vai ser prova de direito empresarial. A gente tem mais uma prova essa semana? Não estou sabendo. Tá, Gente, tudo que eu sei, eu passo para vocês. O professor Fabrício me mandou. Desculpa até, Felipe, esse parêntese na sua aula. O professor Fabrício me mandou mensagem ontem, acho que quase 7 horas da